Graça e paz, gente de Deus. Estou aqui com as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, talvez o menor versículo da Bíblia, diz: Jesus chorou. Há 3 registros bíblicos que diz que ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus filhotinhos, mas você não quis. Você apedreja aqueles que a ti são enviados, mata os profetas, não dão ouvidos. Aí ele completa a profecia dizendo que haverá dias em que invadirão Jerusalém e não sobrará ali pedra sobre pedra. Jesus chora numa outra ocasião no Getsêmani. O texto diz que as suas lágrimas, o seu suor, suas angústias ali se tornaram inclusive gotas de sangue. E nessa ocasião em que um amigo morre, Lázaro, chama a nossa atenção o seguinte: Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, ainda assim ele se comove e chora, lamenta, diante do túmulo de Lázaro. Existe uma observação aqui por parte dos judeus, no versículo seguinte. Os judeus disseram: vejam como ele o amava. De fato, quero chamar a atenção de vocês para isto. Jesus é Deus, ele estava no princípio com o Pai, ele é coeterno, coigual, consubstancial ao Pai. Não pode haver nenhuma ideia de que Jesus tenha sido um ser criado em outras situações, ou seja, houve um tempo em que ele não existisse. Essa é uma ideia bastante ariana, presente em algumas seitas, ainda hoje nos nossos dias, mas ele é Deus para sempre, assim como o Pai o é. Nós cremos e afirmamos isso, porém ele é 100% homem. Então ele chora a angústia de ver que os homens não se arrependem. Quando Jerusalém não dá ouvidos às suas advertências e aos dos profetas e aos textos dos profetas, ela simplesmente dá de ombro, ele lamenta isso e chora. Ele chora de angústia no Getsêmani, porque existe ali uma pressão muito grande sobre ele, a ponto de dizer: Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade do Senhor. E ele chora diante do túmulo de Lázaro. Lições que nós tiramos daqui, muitas, destaco 2. Primeiro, embora seja Deus, controlador, conhecedor, absolutamente sabedor e soberano sobre todas as situações e circunstâncias, Jesus nos ensina a ser homens e mulheres. Sensibilidade. A religião de Jesus nunca foi uma religião austera demais para oprimir quem já estava oprimido. Nunca foi exageradamente pesada sobre aqueles que já tinham o peso da própria condição em que viviam, no caso, aqueles que viviam sob o jugo romano, sob o jugo dos religiosos. Então Jesus é este exemplo de que a divindade dele é traduzida em humanidade empática, aquele que se compadece. O texto de Hebreus vai dizer isso, Nós temos um sacerdote que se compadece de nós, Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a humanidade de Jesus é uma humanidade expressa publicamente. Ele deixava-se ver chorando. Ele se deixou ver chorando diante de Jerusalém, se deixou ver chorando diante de Lázaro morto e de todas as pessoas que estavam ali. Ele se deixou ver chorando pelos discípulos Pedro, Tiago e João, que estavam ali próximos a ele naquela angústia do Getsêmani. Fragilidades humanas são percebidas em Jesus. Deus que mostra como é que devemos ser enquanto seres humanos. Pense nisso. Se você é um religioso que só pensa que a religião é assim, é assado, com aquela austeridade, com aquela cartilha, com aqueles dogmas, com aquela coisa tão severa, tão rígida, este não é o exemplo de Jesus. Segundo, se você é alguém que demora a se sensibilizar pela dor do outro, pelas próprias angústias que sofre e pela injustiça que é cometida, repense seu cristianismo, porque nós fomos chamados para a sensibilidade. Deus nos dá esse exemplo na pessoa de Jesus. E sendo assim, ele segue sendo um exemplo para nós, e nós também devemos, a partir de
imitar o exemplo dele, seguir sendo exemplo para outras pessoas. Tá bom? Deus te abençoe, graça e paz.